Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, no YouTube e também aqui no Facebook, no blog pessoal Moisés, onde estamos desenvolvendo um curso online gratuito para você. Acompanhar os estudos das perguntas elaboradas por Allan Kardec, respondida pelos Espíritos. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. É o tópico Relações de Simpatia e Antipatia entre os Espíritos. E também sobre as metades eternas. Acompanhe comigo. Então é a pergunta 291 desse tópico. Allan Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Então, se existe algo mais íntimo, mais particular, além do que existe já como simpatia e condição vibratória para nos reunirmos com aqueles com os quais comungamos dos mesmos ideais. E os espíritos respondem: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Quando carente de corpo material, por que então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões? Então aqui ele está falando de uma relação entre almas, que não tem relação com as sensações físicas, das emoções do corpo, e sim das conquistas do espírito. 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então nós sabemos que o ódio nos afasta de Deus. Porém, muitos se permitem desenvolver esse sentimento, tornando então a própria vida uma miséria espiritual. É a miséria moral, quando nós nos desapropriamos da herança do amor de Deus e buscamos realizar as próprias leis pelo uso da força, pelo interesse particular. Então, as pessoas ainda mantêm essa postura no mundo espiritual e ainda insuflam os encarnados para estabelecerem inimizades e dissensões, mas sempre com a nossa participação. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Então, terminou a existência corporal, física, o espírito permanece na imortalidade. Se aquela inimizade, se aquele estado de adversidade, de oposição, ainda se mantém na intimidade, estamos mal resolvidos dentro de nós com relação a isso, isso vai se manter no mundo espiritual ou não? Os espíritos respondem que não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votava mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Então veja aqui a perspectiva positiva futura, que apesar disso acontecer, não demora muito, viver incompativelmente com a própria essência natural do que Deus colocou para desenvolver como mecanismo de progresso e crescimento de cada um de nós nos vemos equivocados sustentando esse sentimento. Então, ressignificamos. Mas os espíritos imperfeitos vão adquirir e manter esse estado por um certo período. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir
a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros, com prazer. Então, se o motivo não é um apego, se não é uma posse, uma disputa, e não é mais um foco, um referencial, essa relação tende a se resolver com mais facilidade. E vem a contribuição de Allan Kardec. Sucede como entre dois colegiais, que, chegando à idade da ponderação, reconhece a puerilidade de suas dissensões infantis e deixa de se malquerer. Então, Allan Kardec, como foi um professor, ele já assistiu muito isso. Crianças que fomos e que tínhamos desavenças e que hoje, na fase adulta, amadurecido, não sustentamos mais aquelas puerilidades. 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Esta lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, enquanto isso não é resolvido dentro de nós, enquanto não nos predispomos a tolerar, a compreender, a aceitar o outro como ele é, e até perdoar para nos libertarmos de todo o mal, estabelece-se esse afastamento indutivo, magnético, um do outro. E nós sofremos com isso. 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, ou seja, se as pessoas que receberam essa atitude equivocada são pessoas boas, eles perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam, até não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, aqui nós vamos entender essa palavra castigo não como uma ação vingativa ou punitiva de Deus, mas como uma retificação necessária de reencontro conosco mesmo e com aqueles com os quais prejudicamos, para aprendermos a amar. Então, aqui está a origem de muitas obsessões, que é um capítulo muito importante que vamos abordar mais tarde, também aqui no nosso canal, e estabelece a partir das decepções, dos enganos, das traições, daquele mal que fizemos com o outro, da nossa intimidade, conscientemente. Então, esse reencontro é necessário, às vezes, em existências posteriores, para que se restabeleça o concurso da ressignificação desses valores e aprendamos a amar. 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Ou seja, uma vez que espíritos estabeleceram a afetividade, comunhão de valores, simpatia, amor, aprenderam a comungar de ideais, trabalham juntos, têm a satisfação de estar juntos. Essas afeições deixam de existir? Ou alteram-se? Perdem-se? Os espíritos respondem que não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, toda conquista dentro do campo afetivo, do amor verdadeiro, de doação, de carinho, de afetividade, de comunhão de valores, não acaba com o desencarne do corpo. O espírito é imortal e a conquista do amor é para a imortalidade. E o reencontro das pessoas que se amam é inevitável. É uma questão de tempo. Uma viagem que alguém já fez, daqui a pouco nós estaremos fazendo também. 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? É a mesma pergunta feita de forma diferente, né? Sem dúvida, desde que originária de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Então, se as pessoas se unem só para viver o exterior, o conforto, a aparência, uma resposta social de vida exterior, material, com o desencarne isso tudo acaba. Porque a matéria não é acompanhada, o espírito não carrega consigo as coisas que conquistou,
nem o conforto que teve, nem a sensualidade que viveu. Então, aí não existe afeição e essa comunicação natural de valores se acaba. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, amor para a imortalidade é do espírito. As questões físicas são todas elas transitórias. 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós, tendo alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então, veja que Kardec está perguntando aqui se existem as chamadas almas gêmeas, aqueles espíritos que um foi criado para o outro e fatalmente se encontrarão. Um completa o outro, é a metade um do outro. E os espíritos respondem que não. Não há união particular e fatal de duas almas. Ou seja, não existe na criação pares formados para se unirem eternamente. Essa conquista é o resultado do quanto nós aprendemos a amar um ao outro. E que pode existir de duas pessoas, de muitas experiências reencarnatórias, de muito tempo que passaram juntos, e aí aprendem a se amar para a imortalidade. E aí, figuradamente, dizemos, é a nossa alma gêmea, é a minha metade. Mas não que obrigatoriamente Deus tenha estabelecido pares para essa criação. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tem adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Na concórdia resulta a completa felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, essa concepção que os espíritos estão nos dando mostra que nós somos plenos em nós mesmos, que a presença de Deus dentro de cada um de nós estabelece o concurso de progresso para que essa conquista de perfeição relativa se faça numa concórdia universal. Então, quando os espíritos, em particular, alguns dizem questões que não estão dentro desse conjunto da autoridade espírita, está falando de espírito de verdade, não vai compor o espiritismo, é uma opinião particular. Questão 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como de antes, como os que lhe ficaram abaixo. 301. Dois espíritos simpáticos são completamente um do outro, ou a simpatia entre eles existente é o resultado da identidade perfeita? Repare atentamente, Kardec está fazendo a mesma pergunta. E os espíritos respondem: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. E, mais uma vez, os espíritos respondem a mesma teoria. Nós não temos essa interdependência individual partindo da criação. É uma proposta da ideia romântica, da fantasia, que muitos se apropriam para justificar o grande amor que possuem. Mas não significa obrigatoriamente que um foi criado para o outro. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Então, o grau de elevação, ele é o quanto de amor nós podemos doar de nós mesmos, o quanto de moral foi desenvolvida. E isso não depende muito de conhecimento, mas que é uma consequência natural, o conhecimento depois que se adquire essa moral. 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá
aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, às vezes, as pessoas que adquirem simpatia perdem a companhia porque um avança um pouco mais do que o outro. É aquela nossa saudade de alguém que nós temos e não sabemos quem é. Muitos têm essa saudade. Eu tenho saudade de alguém e eu não sei quem é. Ou de um lugar que eu gostaria de estar e não sei que lugar é esse. São essas lembranças de comunhão e que essas pessoas se adiantaram à nossa frente, progrediram e nós ficamos para trás. Mais um motivo para se esforçar e chegar lá. 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Ou seja, depois que adquiriu a simpatia, ela pode se perder? Certamente se um deles for preguiçoso. Olha aí, se nós nos acomodarmos, se nos permitirmos a preguiça, o progresso vai acontecer e as simpatias vão deixar de se conectarem por conta de interesses diferenciados. E aí vem a contribuição de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada dos espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, é assim, você que está nos acompanhando, está se deparando com a forma didática, pedagógica, das perguntas abordadas por Kardec, das suas conclusões, e o quanto essa doutrina de amor vem nos esclarecer, mostrando esse conjunto harmônico da criação. E a reserva da conquista, da plenitude, da felicidade suprema são para todos nós, em tempos diferentes, em função dos nossos esforços. Então, que possamos manter esse alvo de conexão com o Pai Celestial, com os ensinos de Jesus, fazendo eles instrumentos em nossas vidas, para que essa simpatia seja sempre a nossa forma de operar, cada vez que encontrarmos com alguém, que seja a oportunidade de doarmos, de servir, de amparar, de acolher, de sermos simpáticos, para que possamos comungar desses valores com a coletividade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo.